Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Dr. Sérgio Lucchini Batista e hoje na nossa aula de correlação básico-clínico nós iremos falar sobre queimaduras. O caso clínico de hoje, a identificação é José, masculino, branco, 28 anos, casado, funileiro, tem ensino médio completo, é evangélico, procedente natural de Cravinhos. Em queixa e duração, ele queimou partes do corpo há 30 minutos. História da moléstia atual. O paciente refere que ao tentar acender churrasqueira, utilizou papel embebido por álcool 96 graus Gay-Lussac. As chamas foram intensas e provocaram queimaduras nos dois membros superiores e face. Antes de procurar serviço médico, tomou banho em água gelada e passou creme dental nos ferimentos. No interrogatório dos diversos aparelhos, nada digno de nota. Nos antecedentes pessoais também nada digno de nota e nos antecedentes familiares nada digno de nota. Nos hábitos de vida, ele refere etilismo nos finais de semana, nega tabagismo ou uso de drogas ilícitas. Ao exame físico, está em bom estado geral, corado, hidratado, anictérico, acianótico, afebril, consciente, orientado e ativo. Pele e mucosas com lesões eritemato-bolhosas em mãos e face. No aparelho respiratório, murmúrio vesicular presente, simétrico, sem ruídos adventícios, eupneico, frequência respiratória de 20 incursões respiratórias por minuto. No aparelho cardiovascular, ritmo cardíaco regular, em 2 tempos, bulhas normofonéticas, sem sopros, frequência cardíaca de 112 batimentos por minuto, pressão arterial de 142 por 90 milímetros de mercúrio, abdômen inocente. Então, dando destaque aí às lesões de pele, né? Lesões eritemato-bolhosas em mão e face. Então, aqui está o aspecto das lesões. Lesões bolhosas, aqui na mão, representado. Bolhas grandes, né? E aqui representando também uma lesão bolhosa com eritema aqui ao redor, vermelhidão, né? Então, lesões eritematos bolhosas. Então, de hipótese diagnóstica, queimaduras por calor, e a conduta foi orientado a não romper bolhas, indicado corticoide tópico para alívio da dor e ataduras com creme hidratante para proteger as lesões. Como proposta de atividade para vocês entregarem, então, qual é a classificação da queimadura nesse paciente? Quais as camadas da pele provavelmente afetadas nesta queimadura? E qual a célula responsável pela recuperação da pele lesada neste caso? Relembrando alguns conceitos que já vimos na aula anterior, a pele é o maior órgão do corpo, representa 16% do peso corporal, e o sistema tegumentar é composto pela pele e pelos seus anexos. A pele é composta pela epiderme e pela derme. A epiderme, como nós já vimos, ela é um epitélio estratificado, pavimentoso, queratinizado, e a derme é um tecido conjuntivo denso, composto por 70% de colágeno, além de glicoproteínas e fibras elásticas. Relembrando ainda alguns conceitos, a pele tem função protetora, como nós podemos observar aí, tem função excretora e tem a função de relação com o ambiente. Além disso, tem a função termorreguladora, função metabólica e outras funções. Todos os conceitos já vistos na aula anterior. Queimaduras. Quais são os conceitos, então, de queimadura? A queimadura é uma lesão causada na pele ou em outros tecidos, e não necessariamente a queimadura é causada por calor. Vejam que ela pode ser causada também por eletricidade, substâncias químicas, por atrito e mesmo por radiação, certo? Porém, a principal causa de queimaduras é através do calor ou de objetos quentes. Por isso que sempre que se fala em queimadura, a gente lembra, né, de queimaduras por fogo, por exemplo. Mas eletricidade
quando algum indivíduo sofre um choque elétrico, o local de entrada de corrente elétrica, a gente consegue observar que sofre queimadura, e o pior ainda da eletricidade é que você pode ter queimaduras internas, né, por onde a corrente elétrica passa e a gente não visualiza. Substâncias químicas, também conhecido aí como queimaduras químicas, a gente pode citar, por exemplo, os ácidos, né? Então, se você, porventura, derrubar um ácido sulfúrico na sua pele, você sofre uma queimadura química. Ou o ácido ou uma base, se você derrubar uma soda cáustica na sua pele, também tem uma propriedade corrosiva enorme, né? Então também causa uma queimadura química. O atrito. O atrito a gente pode tomar como exemplo acidentes em motoristas de moto, né? Quando eles batem a moto, eles são ejetados e vão se arrastando pelo asfalto, né? Então, muitas vezes, muitas das lesões que eles podem ter ali é por conta do atrito, né? E aí também seria um tipo de queimadura. E radiação, quem nunca foi na praia, quem nunca foi na piscina e esqueceu de passar o protetor solar, né? Então, um tipo de queimadura muito comum por radiação é queimadura pela radiação solar, radiação ultravioleta, né? Mas podemos ter outros tipos aí de queimaduras por radiação. Qual que é a fisiopatologia aí da queimadura, né? Então, para que ocorra a queimadura, o tecido ele vai precisar atingir uma temperatura aí superior a 44 graus Celsius. Então, até essa temperatura, as proteínas, né, e os tecidos corporais, eles conseguem suportar e conseguem manter sua integridade, né? Depois dessa temperatura, as proteínas elas começam a perder as suas propriedades, sua forma tridimensional e se desintegram, né? Um exemplo disso, né? Quem nunca comeu ovo cozido, né? O que acontece com a clara do ovo e com a gema do ovo quando expostas a temperaturas elevadas, né? Ocorrerá uma coagulação, né? Então é um processo irreversível. Você aqueceu o ovo, ocorreu a coagulação, por mais que depois aquele ovo retorne para a temperatura normal dele, a proteína já foi totalmente desintegrada. Então é o mesmo processo, né? Um tecido corporal que se submeter a uma temperatura elevada vai ter uma lesão que é irreversível. Então, lesões nas células, nos tecidos, né? Quando ocorrendo aí na pele, vai levar então a alterações no funcionamento normal da pele. Então, por isso que eu relembrei com vocês rapidamente as funções da pele, porque diante de uma queimadura, todas aquelas funções que a gente viu estarão comprometidas. Você vai ter perturbação do tato, capacidade de impedir a perda de água, então o indivíduo pode desidratar de uma maneira grave, de controlar a temperatura do corpo. Então veja que coisa, às vezes até paradoxal, né? Um indivíduo sofre uma queimadura por calor, mas o pós queimadura, né? Os momentos após a queimadura, em que ele vai ser submetido a cuidados médicos, ele sofre risco de ter hipotermia, porque ele perde calor pelo corpo. Então vejam que coisa até paradoxal, né? Ele evolui com risco de hipotermia. E, né, a extensão da queimadura, quanto mais extensa, a gente entende que a gravidade vai ser maior, né? Que você vai comprometer ainda mais a integridade do indivíduo. Então, em geral, queimaduras que comprometam mais de 30% da pele, né? Você também vai ter já uma doença sistêmica aí. Então, você vai ter uma resposta inflamatória, edema tecidual, perda da volemia. O que é essa diminuição generalizada da volemia? É dos seus líquidos corporais e principalmente, né, do líquido intravascular, que vai manter a sua circulação corpórea, vai manter a sua circulação sanguínea, porque a partir do momento que você perde a barreira da pele, você começa a perder líquido, né, por evaporação mesmo, né? E isso vai levando a outros processos, insuficiência renal, a partir do momento que seu sangue não circula direito, que sua pressão sanguínea cai, o seu rim também começa a ter comprometimento da função, porque ele depende de volume circulante dentro do vaso, da pressão arterial para manter o funcionamento.
o que vai agravar ainda mais né, o quadro clínico desse indivíduo. Úlceras gástricas causadas aí por todo esse processo inflamatório, né? Você vai ter aumento dos níveis dos hormônios do estresse, como catecolaminas, entre elas a adrenalina, noradrenalina, dopamina, do cortisol, né? E como tentativa, né, para manter as funções, né, para compensar essa queda do volume circulante, para tentar manter a pressão arterial, você vai apresentar um aumento do seu débito cardíaco, então a frequência cardíaca vai se elevar, né? Vai exigir mais do coração desse indivíduo, o metabolismo vai se acelerar, né? A frequência cardíaca, aí de novo, como eu disse, para aumentar esse débito cardíaco, e vai ter um comprometimento de sua função imune, e aí você fica mais propenso a infecções, e tendo em vista que você já está com sua barreira, né, comprometida, né? Então isso ainda vai agravar ainda mais, né, a sua susceptibilidade a ter infecções. Como que a gente classifica as queimaduras? Né? Primeira coisa, a gente pode classificar conforme a profundidade. O quão profundo ela atingiu o tecido, né? Então aqui a gente está pensando na pele. Então, primeiro grau é quando acomete apenas a camada mais superficial da pele, ou seja, vai comprometer a epiderme apenas, né? No segundo grau, já começa a ter prejuízo das camadas mais profundas da pele. Então, no segundo grau, a gente já tem uma queimadura que conseguiu comprometer a epiderme e a derme. E o terceiro grau é você ter o comprometimento completo, né, da epiderme e da derme, porque no segundo grau você vai ter um comprometimento mais superficial da derme. No terceiro grau você já compromete ela totalmente, inclusive a hipoderme, aquela camada de gordura inferior. E no quarto grau, além de acometer toda a pele, atinge tecidos mais profundos como músculos, tendões ou ossos. Tá? Algumas classificações colocam como queimadura de terceiro grau aquela que já compromete a pele e já compromete estruturas mais profundas. Então, essa classificação, pessoal, pode variar um pouquinho dependendo da referência que vocês veem. Mas, em geral, vai ser primeiro, segundo, terceiro grau, sendo primeiro grau sempre comprometimento da epiderme, segundo grau, comprometimento da epiderme e derme, e aí terceiro grau, comprometimento de toda a pele e as camadas mais profundas. Ou terceiro grau, comprometendo aí todas as camadas da pele, e o quarto grau, quando está em comprometimento aí mais profundo. Tá? Então muda só um pouquinho nessa definição aí, mas é bem parecido a classificação. Então aqui uma figura ilustrativa para a gente entender melhor. Né? Então queimadura de primeiro grau, você vai ter um discreto eritema, uma discreta vermelhidão da pele com comprometimento apenas da epiderme. Na queimadura de segundo grau, você já tem comprometimento da epiderme, da derme. Então você vai ter eritema na pele, vermelhidão associada ao que? A lesões bolhosas. E na queimadura de terceiro grau, a gente vai ter então comprometimento de toda a pele, inclusive do subcutâneo e às vezes camadas mais profundas, e a gente observa já até áreas enegrecidas na pele, ou seja, já necrosado, carbonizado, né, com total perda aí do tecido mesmo. Bem, então queimadura de primeiro grau, nessa figura, nessa fotografia, está bem ilustrado, né, uma queimadura de primeiro grau, onde você percebe apenas vermelhidão. Então, felizmente, nesse caso aí é uma queimadura mais superficial, né? Então, ela é leve, ela acomete somente a epiderme, dá uma hiperemia, né, vermelhidão no local, edema, que seria um inchaço, né? E o grau de dor vai ser variável, né, de indivíduo para indivíduo e da extensão da queimadura. Não formam-se bolhas, essa é a característica da queimadura de primeiro grau, e a pele não sofrerá desprendimento. Essa queimadura ela tem uma completa regeneração em 4 a 6 dias, né, com a velocidade de multiplicação aí das células da camada basal. Isso é fácil de evoluir, aí, de resolver.
e não ficam marcas, não ficam cicatrizes, né? Ela desaparece totalmente essa lesão. Já a queimadura de segundo grau é uma queimadura onde a gente vai ter, além da vermelhidão, vai observar o aspecto bolhoso, tá? Então aqui eu coloquei uma fotografia mostrando principalmente bolhas, tá? Para vocês guardarem isso. Então a queimadura de segundo grau, ela já é um pouco mais moderada, tem uma destruição maior aí da epiderme e parte da derme, e aí aqui a dor costuma ser muito mais intensa. As bolhas vão aparecer como característica desse tipo de queimadura, e aí você pode ter desprendimento total ou parcial dessa pele afetada. Então, com o passar dos dias, começa, né, a ter desprendimento daquele tecido morto. Aqui, como o comprometimento é mais profundo, a gente entende que a recuperação vai ser um pouquinho mais lenta. Então, aí pode durar até 3 semanas a recuperação. E aí aqui o indivíduo já pode ficar com marcas, né, cicatrizes aí dessa lesão, ou manchas, né, ficar uma área da pele com uma mancha, né, diferente da pele normal. E a queimadura de terceiro grau, que é aquela onde a gente vai observar áreas aqui carbonizadas, como a gente vê nesse caso, tem áreas carbonizadas aqui, perdeu totalmente, né? Se a gente vê aqui que está carbonizado. Então, uma queimadura grave, com destruição total da epiderme e derme das estruturas profundas, né? O local pode ficar esbranquiçado ou carbonizado, no caso é escuro. E, de uma maneira curiosa, esse tipo de queimadura, apesar de ser mais grave, ela não dói, né? Porque essa queimadura, ela danifica as terminações nervosas da pele, tão profunda que ela é. Então, a queimadura de primeiro grau tem um grau de dor variável, a de segundo grau a dor é intensa, e aqui o indivíduo não sente dor, né? Então, apesar da gravidade, ele não tem dor. Né, na evolução desse tipo de cicatriz, dessa queimadura sempre ficará cicatriz, né, e ela não vai se reepitelizar, não vai conseguir repor aquele tecido de pele comprometido, vai formar um tecido fibrótico, a não ser que esse indivíduo seja submetido a um tratamento com um enxerto de pele, então você vai ter que colocar algum retalho, algum enxerto de pele para que ali se recomponha a pele normal, né, porque nesse caso, como comprometeu todas as camadas da pele, é impossível ver regeneração pelo próprio organismo. Então, aqui mostrando, né, uma tabela, vocês podem até achar na Wikipedia, peguei de lá para ilustrar. Né? Então, a gente aqui tem uma classificação também um pouquinho diferente, só para ilustrar para vocês que essas classificações dependem muito da referência. Aqui eles têm uma classificação que vai em relação à profundidade aí do primeiro grau, segundo grau, em que ele divide em segundo grau mais superficial, segundo grau mais profundo, terceiro grau e quarto grau, né? E aí ele tem as imagens aí demonstrando, então achei bacana para que vocês vejam aí as imagens. Só acessar lá no Wikipedia, vocês vão ver, né? Tá bem ilustrado, por isso que eu acabei trazendo aqui para vocês verem. Agora, além então da gente classificar a queimadura pela profundidade, né? Então, se é de primeiro, segundo, terceiro grau, a gente também precisa avaliar o que? A extensão, a superfície de pele que foi acometida, porque vocês viram anteriormente que quando a gente tem uma lesão de mais de 30% da superfície da pele, isso já caracteriza o indivíduo aí como um queimado grave, né? E ele precisa de internação aí numa unidade especializada em tratamento de queimados, unidade de queimados que a gente fala, né? Bom, a regra dos 9%, tá? Que é muito conhecida para a gente classificar a extensão de lesão. Então, tem duas formas aqui. Na primeira, aqui onde a gente vê essa mocinha colorida, o que a gente observa? A regra dos 9%. Então, vocês vejam que cada perna representa 18%. Então, isso quer dizer o quê? Do joelho para baixo é 9%, do joelho até aqui a virilha é mais 9%. Então, de forma que a coxa mais a perna dá os 18%. Então, guardem regra dos 9% que fica mais fácil. Então, 18% em cada perna. Os braços, cada braço vai corresponder a 9% e o tronco ele vai corresponder
a 36%. Ou seja, se você olhar a parte da frente, metade para cima é 9%, metade para baixo é 9%. E nas costas a mesma coisa, metade para cima é 9%, metade para baixo é 9%. Tal forma que 9 mais 9 mais 9 mais 9 dá 36%. E aí a cabeça corresponderia, toda a superfície da cabeça mais 9%. Então, de forma que a gente vai ter na perna 9 mais 9, né? São 2 noves. Na outra perna, mais 2 noves, são 4 noves. Mais 2 braços, são 6 noves. Mais 4 noves do tronco, dão 10 noves. Mais um 9 da cabeça, dão 11 noves. 9 vezes 11 vai dar 99%. E aí, para fechar o 100%, nesse caso aqui, é a região da genitália. Do outro lado, que está escrito ali naquela imagem que não está colorida, está escrito ali dica, regra dos 9, né? É igualzinho, o que muda é que 1%, em vez de considerar a região da genitália, considera a região cervical, a região do pescoço, tá? De forma que é muito parecido, mas é só para mostrar para vocês também que pode ter uma variação, mas de uma maneira geral a regra dos 9 ajuda bastante, né? Então, fica fácil se você falar assim, que o indivíduo queimou todo o antebraço, ou seja, do cotovelo para frente. Qual que seria aproximadamente a região queimada? 4,5%, né? Porque o braço inteiro seria 9%. Se ele queimou toda a região anterior do tronco, ou seja, tórax e abdômen anterior, quanto que ele queimou? 18% da superfície corporal. E assim por diante. Então aí você vai utilizando essa regra dos 9 para você conseguir estimar de uma maneira rápida e conseguir já classificar esse paciente em relação à extensão da queimadura, tá certo? Então, a queimadura, né, como que vai estratificar a gravidade dela? Você vai calcular, né, em ligeira, moderada ou grave. Então, ligeira ou leve, aí tá acho que em português de Portugal, né? O correto seria leve, né? Uma alteração leve seria menos que 10% da superfície corporal total em adulto, em crianças ou idosos menos que 5%, e menos de 2% vai ter uma profundidade grau 3. Então vocês vejam que a classificação ela engloba tanto a profundidade como a superfície corporal comprometida. Se vocês pegarem a moderada, né, que vai ficar no meio termo, vamos ver a grave. A grave seria comprometimento de mais de 20% da superfície corporal total num adulto, ou mais de 10% de criança e idoso. Ou 5% dessas queimaduras serem queimaduras de terceiro grau. Então, vocês vejam que, realmente, para classificar a gravidade de uma queimadura, eu preciso saber a superfície comprometida e qual é a gravidade aí da queimadura, se é primeiro, segundo ou terceiro grau. Então, essa é uma maneira aí, né, que eu trouxe para vocês entenderem como que a gente poderia estar classificando as queimaduras. E como que a gente vai tratar a queimadura? Bom, os primeiros socorros, primeiro é o arrefecimento da lesão, ou seja, o resfriamento da lesão. Obviamente, pessoal, não é porque o indivíduo sofreu uma queimadura por fogo que aí eu vou ter que colocar gelo. Lembrem-se que existe queimadura por frio também. Então, se você coloca gelo diretamente numa área de queimadura, você vai poder piorar ainda mais a lesão. O que a gente quer, na verdade, é trazer ela para uma temperatura aí ambiente. Então, usando água corrente da torneira mesmo, né, que estaria aí nessa temperatura, porque o que você quer é dissipar aquele excesso de calor, né? Então, esse é um ponto importante, né? Lavar o ferimento com água e sabonete, né, para evitar a infecção. Né? Tomar muito cuidado na hora de higienizar, porque se tiver bolha, você não deve romper a bolha, ela deve permanecer intacta. E caso haja o tecido morto, você pode remover, se ele estiver destacando facilmente, você pode remover durante a lavagem e você pode cobri-lo com compressas úmidas, né, caso necessário, até chegar o pronto atendimento, né, o atendimento lá hospitalar de urgência. Tá? E aí, cada caso vai ter a sua gravidade e então cada caso vai ter um tratamento mais específico, né?
No nosso caso clínico lá, a queimadura do indivíduo foi de face e de membro superior. Eu não me lembro bem como estava lá, mas se for membro superior completo, daria 9%, e mais face, só a face dá 4,5%. Então dá em torno ali de 13% da superfície corporal acometida, né? Seria uma queimadura aí, de grau moderado, né? Pela extensão e também pela gravidade, porque trata-se ali de uma queimadura de segundo grau, porque tem bolhas, né? Então, naquele caso clínico, a gente classificaria ali, né, como segundo grau e com uma área corporal ali comprometida em torno de 13%, se não me falha a memória. E sempre importante isso, manter bolha intacta, né? Porque por mais que aquela bolha vá se desprender posteriormente, o tecido ali embaixo, que está embaixo da bolha, é a derme. Se você romper a bolha, você vai tirar a camada de epiderme que está protegendo a derme, e dentro da bolha, aquele líquido que se acumula ali é um líquido de extravasamento mesmo vascular, né? Que tem proteínas, né? Tem células ali que vão ajudar na regeneração. E aí, se você romper a bolha, você vai tirar essa proteção, né, do tecido mais profundo e vai expor ele aí a maior risco de infecção. Então, não deve romper a bolha. Qual que é a conduta, né, em relação à profundidade da queimadura, né? Queimadura de primeiro grau, você lava em água corrente, aí você pode usar creme de corticoide para aliviar um pouquinho a dor, né? Eles ajudam bastante. A de segundo grau, você também deve lavar. Pode cobrir as bolhas com gás e vaselina, né? Então, vaselina para fazer o curativo, porque se você põe a gás seca, ela resseca, gruda, depois você não consegue retirar, ou quando você vai retirar, rompe a bolha. Então, você põe com vaselina, porque caso necessário trocar, ela não vai aderir ali na bolha. Procurar o atendimento precoce, dependendo do local, né? Então, se você queimou o antebraço, se tiver relógio, tiver pulseira, você deve retirar. Se tiver anel, aliança na mão, retira. Porque como vai dar um inchaço, vai dar o edema, de repente ali você pode ter uma complicação. Então, retirar tudo que tiver ali no local da queimadura. E a queimadura de terceiro grau, essa você faz uma lavagem rápida no local, enquanto você já aguarda o atendimento médico. Se, muitas vezes, nesses casos, a gente chama, né, o SAMU, atendimento médico de urgência, né, e você faz esses cuidados iniciais aí de primeiros socorros até o atendimento médico, né, e também remover qualquer adorno que tem ali no local, né, se for possível. O que não se faz, né? O que não pode fazer em queimadura, né? Então, aquelas receitas, né, de aplicar sal, açúcar, creme dental. Veja, creme dental tem várias substâncias químicas. Aí a substância química a gente acabou de falar que pode causar lesão, pode causar uma queimadura química. Então, não vá aplicar um produto químico irritante numa pele que já está com lesão por queimadura, né? Não vai dar certo, não pode, viu? Nenhum tipo de pomada, nenhum produto caseiro, né? Isso pode complicar a queimadura e até dificultar depois o diagnóstico quando o paciente chegar lá no hospital, né? Então, lavagem com água e sabão, colocar ali um creme hidratante. Se tiver bolha, você vai pôr alguma gás embebida com vaselina. Só isso, não coloque mais nada. E, como eu disse, não aplicar gelo, né? Que muita gente quer combater, né, o fogo com o gelo, né? Assiste muito filme aí de super-herói, né? Então quer usar o gelo para destruir o fogo. Aqui isso não vai funcionar. O gelo ele vai trazer lesão ali térmica também. Você pode ter uma queimadura por frio e piorar ainda a queimadura do indivíduo. Então o arrefecimento vai ser feito aí com água, né, temperatura ambiente. Então vai debaixo de um chuveiro. Você pode deixar o chuveiro desligado para vir com aquela água, né, na temperatura ambiente, ou, dependendo do local, debaixo da torneira da pia ou do tanque, né, o que você tiver ali mais fácil, né. Uma vez eu testemunhei uma queimadura durante um churrasco, né, e tinha uma piscina, né, no local, né. Então, o indivíduo ele queimou toda a costa, né, a hora que ele jogou álcool na churrasqueira, né, pegou um pouco do tórax, um pouco do dorso, e aí eu já orientei, entra na piscina, fica lá uns 10 a 15 minutos, depois a gente vê
o estrago aí, para fazer o arrefecimento da lesão. Quanto mais precoce você fazer o arrefecimento da lesão, menor será a lesão, porque o que, que acontece? O calor, ele, quando você tem a lesão inicial, aquele calor, né, começa a se propagar, né, você vai tendo uma onda de propagação daquele calor para as camadas mais profundas da pele. Então, se você fizer o arrefecimento imediato, você impede, né, a manutenção daquele calor ali que vai continuar destruindo o tecido e impede que ele vá se propagando para os tecidos mais profundos. Então, com isso, você pode promover que essa lesão não seja tão grave quanto ela seria, né, tanto do ponto de vista de profundidade como de extensão. Então, isso é muito importante. Queimou, o que é mais comum é quem está na cozinha, mexendo com fogão. A primeira coisa que tem que fazer é abre a torneira e põe lá a mão lá embaixo, né? Que normalmente a gente queima, né? Mais comumente a gente queima a mão, não é isso? Tá certo? E por hoje é só, pessoal. Espero que tenham gostado da aula. Deixem seu like aí, se inscrevam no meu canal. E dúvidas vocês podem postar aqui ou através do portal do aluno. Um grande abraço, pessoal.